Assistam esse pequeno trecho de um vídeo que eu coloquei com o depoimento de alguns ex-guerrilheiros e ex-terroristas que atuaram no Brasil durante o regime militar. E em seguida eu faço uma rápida abordagem sobre as notícias que estão chegando de que nós já temos o início de uma formação de focos guerrilheiros na região do Amazonas, né? E que esses conflitos que estão acontecendo com venezuelanos não envolvem apenas pessoas comuns que estão vindo buscar refúgio no Brasil. Já existem notícias de que existem pessoas do grupo dos haitianos, do grupo cubanos, né? Angolanos, que estão ali também atuando no sentido de tentar implantar focos de guerrilha no Brasil, e estão inclusive utilizando a população venezuelana que emigra para o Brasil, assim como também guerrilheiros e terroristas enviados pelo senhor Maduro em meio à população venezuelana que de fato está fugindo da fome, para tentar implantar em conjunto esses focos de guerrilha aqui no Brasil. Assista a esse pequeno trecho e em seguida os meus comentários. E pegou o dinheiro todo, o cara morava na Nacional Copacabana, a gente pegou dólar, ele tinha dólar que não era normal, escondido, joias e quadros, peças de arte, quadros de arte, a gente levou tudo. Em 69, antes do sequestro do embaixador americano, a gente muda a linha. E quem escreve essa linha sou eu e o Franklin Martins. Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embaixador? Essa pergunta foi feita para mim no CNMAR, no intervalo de duas sessões de Essa pergunta, babaca. Eu não tenho dúvida nenhuma. A decisão era de executar. Você pode chegar e dizer, podia na hora o cara tremer, bom, mas a decisão era de executar. Aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. O programa político que nos movia naquele momento era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. A luta armada naquele período não estava visando a democracia. O caso de Cuba, por exemplo, o presidente da República comparou os presos políticos cubanos a delinquentes comuns de São Paulo, que é um equívoco. Cuba é uma ditadura, os presos políticos de Cuba estão resistindo com dignidade e mereciam um respeito do Brasil que o presidente não expressou. Eu não tenho nenhum sentimentalismo a respeito do passado nem a respeito de Cuba. Essa aura romântica que envolve a Revolução Cubana, para mim, já se dissipou. Hoje, eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Bem, nesse vídeo aqui eu quero esclarecer alguns pontos importantes do momento atual que o Brasil está vivendo, até retomando algumas questões que eu já tratei em outros vídeos há algum tempo atrás. E eu tenho recebido muitas informações, sempre recebo muitas informações
pelas redes sociais, o que também me leva a pesquisar também para ir checando, não exatamente a veracidade, mas também a precisão dessas informações. E agora transcorreu durante essa semana o problema lá na fronteira do Brasil, principalmente no Acre e em Roraima, em que inclusive a imprensa vem publicando que os brasileiros estão agredindo os venezuelanos, tá? Eu quero só alertar para o seguinte: há muito tempo atrás, 2014, eu já falava que, ainda não gravava vídeos, mas eu já falava em salas de aulas, inclusive, sobre o perigo da chegada desses haitianos no Brasil, tá? O Brasil já estava desde 2013, 2014, congregando aí ex-terroristas angolanos, começaram a chegar também os cubanos. Fiquei até impressionado com a chegada dos cubanos no Brasil, porque realmente aquela ideia de Fidel Castro foi algo assim que ninguém nunca teve. No mundo todo, se você estudar um pouco sobre espionagem, você vai ver que no mundo todo, principalmente no século XX, quando os serviços de espionagem estão concretizados, como nós conhecemos hoje, você vai ver que o grande desafio de todo o serviço de espionagem, serviço de inteligência, era infiltrar seu espião, né? E Fidel Castro, junto com Lula, tiveram essa ideia sensacional, depois de Dilma, né, de botar guerrilheiros e espiões travestidos de médicos, né? Já alertava naquele momento, inclusive, o porquê da alocação desses supostos médicos, inclusive, em cidades do interior. Isso é exatamente o local propício para a formação de focos de guerrilha, focos de rebelião. Depois, como eu disse, apareceram os haitianos, né? Os haitianos também um pouco antes dos cubanos, né? Eu vim acompanhando a presença do Exército Brasileiro no cenário do Haiti, e o trabalho do Exército foi realmente brilhante no Haiti, simplesmente brilhante, né? Em termos de força armada, de tática, estratégia, né? O Serviço de Inteligência do Exército trabalhou de uma forma sensacional, né? Conseguiu dominar a famosa e perigosa favela de Cité Soleil, que era reduto do tráfico de droga do ex-presidente Bastide, né? E eu já falava também naquele tempo, lá atrás eu falava, e pensava, né? Vai ter uma reação. Eu não imaginava que a reação fosse a que ocorreu, né? Onde você começa, se você prestar atenção na trajetória feita pelos haitianos, você vai ver claramente que não são pessoas, como nós costumamos dizer, pessoas comuns, né? Os quilômetros e quilômetros de floresta que aquele pessoal, homens, atravessaram, né? Desceram pelas Guianas, né? Ao invés de entrar logo no Brasil, não, eles vão descendo, passam pela Venezuela, Colômbia, Bolívia e entram pela fronteira com o Acre, que é uma conhecida fronteira com diversas rotas importantes de tráfico de droga. Evidentemente que pessoas comuns jamais fariam essa trajetória sem morrer no meio do caminho, né? Cabe lembrar que essas florestas, que aí envolve ali aquela região da Amazônia, são florestas completamente inóspitas e requeridas, inclusive, por diversas forças especiais do mundo inteiro para fazer treinamento ali, exatamente por conta do ambiente hostil, né, que é aquela região. Então, se fossem pessoas comuns, não teriam sobrevivido. Evidentemente que aqueles homens todos tinham treinamento militar. Senão, não teriam chegado, atravessado quase metade do continente
latino-americano, né, de norte a sul, para entrar pelo Acre. Muito bem. Aí eu fui futucar, depois a Polícia Federal até revelou isso, mais uma notícia que chegou na mídia, né, e revelou que pelo menos a grande maioria deles era exatamente ligado ao narcotráfico do Haiti. Né. É claro que na hora de entrevistar, você entrevista ali uma família, um pai de família com sua mulher, seus filhinhos, que isso dá uma visão mais tranquilizadora, aconchegante, rebate versões como essa minha, né? Enfim, sempre tem o politicamente correto. Né? A mesma coisa com relação aos médicos cubanos, né? Que chegaram aqui muito bem disfarçados de médicos, né? Até que já se sabe hoje que, pelo menos também a grande maioria deles, estão aqui como espiões e instrutores de guerrilha rural e urbana. Né? Além disso, também os angolanos, né? A relação do Brasil com Angola vem de longe, né? Começa inclusive no governo Lula. Foram os ex-guerrilheiros angolanos aqui no Brasil que ensinaram os nossos traficantes, por exemplo, a técnica de andar em canos de esgoto dos grandes centros urbanos, que eram técnicas utilizadas por lá. Né? Então, o que é que esse pessoal vem fazer aqui? Vem passar férias? Evidentemente que não. Né? E agora nós já estamos vendo os primeiros focos de guerrilha, né? Se tentar criar os primeiros focos de guerrilha, exatamente, principalmente, inclusive, na região do Acre e do Haiti, né? Desculpe, do Acre e de Roraima. E essa iniciativa, ela visa exatamente, e pouco a pouco, corroendo a resistência da população, que está reagindo. A população não está agredindo os venezuelanos. Né? A população está, em determinados aspectos e em determinados pontos específicos, reagindo à invasão das suas propriedades, à invasão das suas terras. Né? E isso vem sendo passado pela mídia de uma forma completamente distorcida, o que é de praxe já, né? Dizendo que o brasileiro está agredindo o venezuelano. Não, não é isso que está acontecendo. Né? Porém, é algo importante saber que isso é uma estratégia, que é a mesma estratégia que está acontecendo na relação entre o Brasil e a Venezuela. Nós estamos assistindo na relação entre a Europa e os supostos, né, refugiados da Síria. Né? O pessoal fala aí faz aquele monte o pessoal do norte da África, ali, os países do norte da África, principalmente, onde atuavam os principais grupos jihadistas, eles começaram se especializando em tráfico de drogas e armas. Em seguida, eles começaram a fazer sequestro de missionários, sequestro de pessoas, né, principalmente missionários e turistas, e negociar com governos, né, com governantes, o resgate, sempre na soma de alguns milhões de euros. Né. Apesar de que isso não foi espalhado pela imprensa, obviamente, mas ocorre que, na medida em que esses sequestros vão acontecendo, isso foi se espalhando entre as pessoas, né? A população, os próprios missionários que iam para lá, e o número de pessoas foi diminuindo, consequentemente, a possibilidade de manter este mercado do sequestro. De fato, vai chegar um determinado momento que eles vão passar o olho, né, para o pessoal da Síria e vão aproveitar todo esse know-how adquirido com o tráfico de drogas, armas e depois sequestro de pessoas, e vão começar a partir para o contrabando de pessoas. Né? É claro que
num conjunto muito bem articulado entre grupos jihadistas, máfias italianas, máfia turca, né? Uma série de outras organizações criminosas que vão ter interesse naquilo ali. Né? Aí pega, bota um monte de gente no barco, larga ali no meio do mar, chega perto da praia, larga lá, e aí o pessoal tem que vir correr para acudir, senão o governante vai ser acusado de xenofobia, etc, etc, etc. Começa aquela coisa toda. As ONGs revolucionárias, a imprensa, paga também pelos grandes milionários que tomam conta da imprensa, já estão de prontidão para fazer todo o alarde necessário, e é esse cenário que você vê aí. Né? Esse multiculturalismo, na verdade, é uma estratégia, uma mega estratégia dialética revolucionária, né? Como sempre, dentro daquela composição tese e antítese. Né? Então, como é que você vai fazer para destruir a nascente, né, da civilização moderna, da civilização ocidental? Né? Como é que você vai fazer isso? Você infiltra exatamente o antagônico. Né? Você infiltra o antagônico. Né? E evidentemente que vai ter conflito. Só que, paralelo a isso, já tem lá o grupo lá, né, pleiteando dentro dos parlamentos, governos, etc., a ideia de que tem que aceitar a cultura daquele que está chegando, porque isso é um ponto fundamental. Né? Não é o estrangeiro que vai se adaptar à cultura local. O estrangeiro está ali para destruir a cultura local. Então a cultura dele, os valores dele, tem que ser aceitos, né, dentro daquele espaço que ele está entrando. Esse detalhe é muito importante para você entender o que é essa estratégia chamada multiculturalismo e completamente endossada pela senhora Organização das Nações Unidas. Completamente endossada. Se você botar lá PNUD 2004 PDF no Google, você vai ver lá o relatório do PNUD, onde o PNUD faz os maiores elogios às doutrinas do multiculturalismo, né, e indica como uma doutrina certa a ser utilizada para o avanço da humanidade, o bem-estar da humanidade, etc. Como sempre, os discursos da ONU são sempre embelezados com essas florzinhas. Né? Muito bem. Então você tem agora aqui na Venezuela e no Brasil, na relação entre a Venezuela e o Brasil, a mesma situação que está sendo. Né? Não necessariamente agora, no caso aqui, questão para destruir a cultura brasileira, mas para desestabilizar. Né? Para desestabilizar. Ao mesmo tempo, você observa também o emprego, que eu sempre fui contra, o emprego das Forças Armadas na segurança pública. Né? Observe que também essa semana, né, nós estamos em agosto de 2018, também agora nessa semana, a imprensa divulgou inúmeros relatórios, pesquisas, ninguém sabe de onde, ninguém sabe exatamente quando aparece uma fonte, não sabe exatamente como é que esses dados foram coletados, essas análises foram feitas, mas mostrando que depois que as Forças Armadas entraram nesse projeto da intervenção, a criminalidade no Rio aumentou. Né? Bom, pode ser até verdade, né? Mas o fato é que colocar as Forças Armadas na segurança pública também faz parte da estratégia para degradar, depreciar, desmoralizar a imagem das Forças Armadas. E você está vendo que o trabalho está sendo feito. Se você prestar atenção, o trabalho está sendo muito bem feito. Né? Então, o índice sobe, é natural que ele suba, que o índice de criminalidade no Brasil suba, né? Porque você está vendo a devassa de todas as instituições do chamado controle social. Né? Você está vendo a devassa do ensino, você está vendo a devassa da família, você está vendo os valores invertidos, propositalmente invertidos, que a televisão,
as nossas emissoras, né? A Globo é campeã, mas não é a única, né? Vem passando para as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? O próprio enaltecimento do banditismo sempre foi uma coisa muito comum no Brasil, não é de agora, na literatura brasileira, né? Vangloriar o bandido como coitado, sempre foi uma coisa forte na literatura brasileira, no cinema brasileiro, nas novelas brasileiras, né? Então não é novidade essa coisa de que incentivar o banditismo glamorizando o banditismo. Então o resultado não podia ser outro, né? Aumento dos índices de violência, né? Aquela estratégia de que as pessoas deveriam entregar os seus pertences e não teria nenhuma agressão, isso já foi por terra. E também eu quero chamar atenção para o cuidado que você deve ter quando você começar a perceber, você já deve ter percebido, né? Eu sempre digo, tudo aquilo que você vê se repetir na mídia, tenha cuidado, porque isso faz parte de algum plano, algum projeto, tem alguma finalidade, né? Começou com essa ideia de não reaja porque se você não reagir, você assegura a sua vida. Muito bem. Isso foi por terra, como eu disse, e agora quando a pessoa morre, né, principalmente nos latrocínios, aí, quando as pessoas morrem ou mesmo são atingidas por algum tipo de violência, um tiro, uma facada, vem sempre aquela pergunta, ela reagiu? Ou seja, você pode perceber aí na insistência dessa pergunta, ele ou ela reagiu, você já pode perceber aí claramente, né, se você pega o histórico desse discurso, você vê claramente que isso faz parte da ideia, né, de que o bandido está, na verdade, fazendo uso da legítima defesa ao reagir à agressão da vítima, né? Ou seja, é uma forma de culpar a vítima pela agressão do bandido, né? E isso a imprensa tem feito assim há muito tempo, ela vem fazendo isso, todas as emissoras, todos os repórteres que lidam com esses programas de carnificina, todos eles fazem esse trabalho de inverter a lógica da legítima defesa, né? A legítima defesa deixa de ser um direito da vítima e passa a ser um direito do agressor, porque agora o agressor aqui é a vítima, né? Então preste muita atenção nisso, né? E, por fim, chamar atenção para o fato de que se nós estivéssemos num país minimamente estabilizado, aonde as tais instituições republicanas estivessem atuando realmente, enfrentando seus desafios, mas o Estado de Direito estivesse pleno do seu poder, as Forças Armadas já teriam feito alguma coisa, né? Eu estou olhando com muita reserva esse silêncio das Forças Armadas em nome de constitucionalismos, né? Porque em nome da Constituição agora você faz tudo o que você quiser, né? Você vê lá como é que está o Supremo, você vê lá um Supremo completamente dominado por comunistas, né? Agora chamados de bolivarianos. Se você, uma vez ou outra, você vê alguém reagindo contra, né? E tem logo uma represália, né? Você vê lá o Fachin, de vez em quando ele realmente tem julgamentos, decisões que atendem aos anseios da maioria do povo brasileiro, mas logo sofre pressão, né? Passou isso também com o Joaquim Barbosa, né? Todos os dois colocados, né, no Supremo Tribunal Federal pelo PT, né? O senhor Fachin, inclusive, foi advogado de muitas ONGs do Movimento Sem Terra, né? Então, nós não estamos numa situação muito confortável e me deixa preocupado, como eu disse, esse silêncio das Forças Armadas em nome da Constituição. Esse silêncio, da minha opinião, em parte
é porque em alguma medida, alguma porção das Forças Armadas também já está comunizada, né? E não só entre os praças, através das suas famosas associações de praças, todas elas vinculadas a partidos de esquerda. Também no alto oficialato. Tem muita gente apaixonada, muitas pessoas apaixonadas pela doutrina da pátria grande, né? Pela ideia que é uma doutrina comunista estou preparando um vídeo só sobre isso, é uma doutrina comunista para criar exatamente um mega Estado comunista na América Latina, né? As instituições que sustentam que sustentariam esse mega Estado comunista, né? Já estão prontas, a começar pela própria URSAL, né? E a UNASUL. Então, é preciso que nós estejamos atentos, né, a esses detalhes que eu estou aqui citando rapidamente, tentando esclarecer e correlacioná-los, inclusive esse silêncio das Forças Armadas. Eu tenho há muito tempo que eu tenho ficado preocupado com isso, né? Essa situação da Venezuela era para estar sendo monitorada de perto, controlada pelas Forças Armadas e pela Polícia Federal. A pergunta é, por que o Exército Brasileiro não está controlando essa situação nas fronteiras, principalmente do Roraima e do Acre? Por que a Polícia Federal não está atuando? Por que estão impedindo que a Polícia Federal atue, impedindo que o Exército atue e deixando que a coisa se torne, de fato, chegue ao nível de uma situação bastante complicada, onde até mortes já foram registradas, né? Então fica aqui o meu alerta, né? Espero que você também pesquise sobre essas questões todas que eu estou lhe falando aqui, né? Divulgue essas informações se você achar que elas são importantes para alertar outras pessoas. E se inscreva no meu canal, Seminário Crítica e Crise. E muito obrigado pela sua atenção.